Muito bem, pessoal. Meu nome é Carlos Matias, somos professor de Teologia e professor de Língua Portuguesa e Literatura. Você está no canal EBD e Teologia com Carlos Matias e vamos estudar a lição de número 4 da nossa Escola Bíblica. Roda o vídeo. Muito bem, pessoal, vejam só, lição de número 4, a iluminação espiritual do crente, é a temática desta lição. Acompanhe comigo a introdução, observem. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Oração intercessória, capítulo 1, verso 17 ao 19. E confissão de louvor e exaltação, capítulo 1, verso 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Voltem aqui para mim. Preste atenção. Toda a introdução, ela simplesmente está lhe dando um roteiro do que o comentarista vai trabalhar na lição. Vamos partir agora para o conteúdo principal da lição, que nem é a introdução e nem é a conclusão. É o que nós chamamos de tópicos principais, ou conteúdo principal, certo? Tópico 1, item 1 agora. Observem. A esperança da vocação e as glórias e a riqueza da glória. Tópico 1, item 1. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Capítulo 1, verso 16 da carta aos Efésios. Observem aqui para mim, rapidinho. O que é que você compreende do capítulo 1, verso 16? Certo? Está na leitura bíblica em classe, inclusive, do que Paulo quis dizer. Qual é o princípio norteador da ação de graças que Paulo dá pela vida daqueles irmãos que o abençoavam, que o acompanhavam, que abençoava, apoiava seu ministério? Anotem aí, capítulo 1, verso 16, isso é princípio de gratidão. Princípio de gratidão a Deus pela vida dos apoiadores. Uma coisa que você tem que ter, anotar aí, é que Paulo tinha dentro de si, demonstra isso na carta, princípio de gratidão. Voltem para a lição. Continuando ainda no tópico 1, item 1, ele diz assim, o comentarista: e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição e predestinação, filiação e o dom do Espírito Santo. Voltem aqui para mim, voltem aqui. Qual é os motivos que Paulo também oferece gratidão, louvor para a igreja, para os seus apoiadores, para as pessoas que abençoavam seu ministério? E como é que ele agradecia a Deus, louvava ao Senhor? Por causa de quê? Por quais motivos também? Olha aí, eleição, predestinação, não é isso que ele diz? E filiação. Vê se você consegue entender isso aí. E o dom do Espírito Santo. Olha, 4 verdades. Eleição e predestinação caminham juntos. Lembrando, essa eleição e predestinação, ela é em Cristo. Enquanto o sujeito estiver em Cristo, ele é eleito
predestinado a ir aos céus, a ser salvo. Certo? Isso é chamado de eleição incondicional. Por quê? Nós aprendemos que a fé, mediante a fé, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé e arrependimento, baseado em Atos 3, verso 19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Foi assim que Pedro disse em Atos 3:19. Fé e arrependimentos são elementos condicionais que nos garante uma eleição em Cristo. Então é por isso que nós denominamos de eleição incondicional. Anota isso aí direitinho, certo? Filiação, que Paulo também trabalha no capítulo 1 dessa carta aos Efésios, verso 13 ao 14, 3 ao 14, ele trabalha a filiação. Por que a filiação? Observa que nós, a partir do momento do arrependimento, a partir do momento da conversão, a partir do momento da fé, se cumpre em nós o que João documentou no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, o que foi que ele disse? Jesus veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha aí, é filho de Deus aos que receberam Cristo, que abraçaram Cristo, que creram em Cristo, que creram no nome do Filho de Deus, aí receberam o direito de filiação. Então, a perspectiva calvinista de uma eleição incondicional, ela entra em declínio diante desses versículos, porque a condição é a fé. Para receber o direito de filiação é a fé. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Certo? Vejam só. Continuando, agora tópico 1, item 2. Observem comigo o conteúdo. Tópico 1, item 2, que diz assim: a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda espiritualidade e os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se pelo menos em 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1,9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. B. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, acha-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Voltem para cá agora. Voltem para cá, prestem bem atenção. Essa eleição, ela se dá, essa vocação, no passado. Se no passado Deus nos elegeu em Cristo, na pessoa de Cristo, como é que Deus nos elegeu? Nós entendemos que Apocalipse, e aí você anota 13, verso 8, que o Cordeiro foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Efésios 1,4, a igreja foi eleita desde a fundação do mundo. Agora você vai encaixar a presciência divina. Encaixe no raciocínio. Deus, criando os céus e a terra, criando depois o homem do pó da terra, pela sua presciência, Deus é o único ser que é presciente, a Santa Trindade. Pela sua presciência, ele viu, ele não decretou, ele viu Adão declinando, Adão e Eva, toda a humanidade declinada em pecado. O que é que ele provê de antemão pela sua presciência? Apocalipse 13, verso 8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação
do mundo. Ou seja, pegue dois pontos, um polo aqui, Deus criando os céus e a terra, ser humano, tudo, e pegue agora o fim, certo? Uma parte da história, Cristo morrendo, certo? Por esta humanidade que Deus estava criando a partir de Adão e Eva. Então, dentro desse lado da história, nós entendemos que isso é chamado de presciência divina. Ele conhecendo de antemão que a humanidade iria declinar e Cristo estava na cruz. Cristo estava no Calvário. É isso que você tem que compreender. É isso que você tem que entender. A presciência divina. Então, Cristo morrendo na cruz de maneira antecipada, qual era a finalidade de Cristo morrer na cruz? E aí vem uma questão. Anote aí, Mateus capítulo 16, versículo 17. Ele não disse assim: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, ou seja, Pedro, acima de você, edificarei a minha igreja. Quem é que vai querer edificar a igreja? A promessa, Cristo. Cristo, edificarei a minha igreja. Olha o pronome possessivo no texto, minha igreja. Está dizendo que a igreja é dele, certo? Dele, de Cristo. Ele está dizendo que a igreja é edificada acima de Pedro, sobre esta pedra, acima de você, Pedro. Pedro significa Petros, fragmentos de pedra, ou pedras pequenas, certo? Então a igreja não iria ser fundamentada em Pedro, de maneira nenhuma. Então é importante você entender isso. Quando Cristo vem, se manifesta na terra, ele vem com o objetivo de morrer no Calvário, objetivo máximo, e constituir depois aqueles que creem nele, constituir o corpo. Um corpo. Que corpo é esse? A igreja. A igreja. Edificarei a minha igreja. E é isso que você tem que entender, que esta igreja, na mentalidade divina, foi eleita desde a fundação do mundo. A igreja, a coletividade, a igreja em Cristo. Em Cristo. Isto é uma eleição incondicional. Condicional. Certo? Condicional. É importante você entender isso. No passado, a igreja já havia sido eleita na mentalidade divina, na presciência divina. Através de quem? De Cristo. Através de Cristo. Cristo como mediador, como um cordeiro que iria ser crucificado, que iria morrer. Mas antes dele morrer, ele já tinha dito: Pedro, edificarei a minha igreja. Certo? Então você vai entender o objetivo de ter Cristo ido à cruz. Foi só morrer e deixar o povo desnorteado? Não. Ele morreu na cruz, mas criou uma instituição. Criou um corpo. Esse corpo é a igreja. Isso desde na mentalidade divina, na presciência divina. Cristo executou a salvação na cruz, certo? E Deus foi quem planejou. Deus planejou a igreja, e com a morte de Cristo na cruz, aqueles que creem nele, morte e ressurreição, passa a ser membro do corpo de Cristo. Então vocês entendam esta eleição. Eleição no passado, uma predestinação também no passado. É em Cristo. É isso que o comentarista quer dizer. Este povo que foi eleito em Cristo, num presente, é a letra B do item 2, não é? Do tópico 1. Eles têm um serviço prático no presente, que é, além desse serviço, uma vida santificada. O que foi que Paulo escreveu? 2 Coríntios, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 7, verso 1 e verso 2. Para a igreja ele disse: amados, temos tais promessas, purifiquemo-nos. Olha, presente, ele está falando agora. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Certo? Então, é imprescindível você entender esse projeto de eleição, salvação, vocação no presente. No presente implica trabalho e no presente implica santificação. Quando o comentarista botou aí serviço e santificação, observe que serviço ele colocou antes da santificação. Você pode inverter. Primeiro se santifica, depois trabalha.
Primeiro se santifica, depois faz o serviço. Agora, como é que você pode encaixar um versículo para essa palavra aí, serviço? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57 e 58, precisamente 58. Olha como Paulo fala de serviço. Ele diz bem assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. Olha, no serviço do Senhor, ele quer dizer, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, ou seja, o vosso serviço, não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Então, a sua vocação no presente, a minha vocação, a vocação da igreja, implica dois aspectos: santificação diária e, consequentemente, serviço. É isso que você tem que entender. Observando aqui a lição, continue comigo na lição aqui. Continue. Tópico 1, item 3 agora, não é? Item 3. Observem aí. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Efésios capítulo 1, verso 18. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, conforme está escrito em Colossenses 1,12, não é? Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão de pecados, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e adoramos. Apocalipse capítulo 22, verso 3, verso 4. Sim, num dia aprazado, os fiéis estarão reunidos na boda do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, verso 7 ao 9. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Observem aqui, olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Quando ele fala riquezas da glória da sua herança, Efésios 1,18, isso é simples de entender. Qual é a herança? Qual é a riqueza da glória da herança? De Deus para nós, proporcionou à igreja. Vamos ampliar esse raciocínio aqui? Vamos ampliar? Se alguém lhe perguntar o que Paulo quis dizer com Efésios 1,18, riqueza, certo? Essa expressão da glória de sua herança. Que herança é essa? O que é que vamos herdar? Além da salvação. Anota aí, ó. Número 1. Seremos arrebatados. Isso é riqueza da glória. Promessa de arrebatamento. Segundo, vamos receber galardão. Tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Terceiro, bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. Apocalipse, não é isso? Capítulo 19, verso 7 ao 9. Depois iremos para milênio. Vamos desfrutar de alguma forma do milênio. São heranças. Em quarto lugar, Apocalipse capítulo 20. O que é que nós vamos desfrutar também? Apocalipse capítulo 21 e seguindo com o 22. Nova Jerusalém. A morada eterna da igreja. Isso são heranças. Você vai pegar essas 5 e vai encaixar aqui no item 1, no tópico 1, item 3. Vamos para o tópico 2 agora? Acompanhe comigo o tópico 2. A sobre excelente grandeza e força do poder divino. Item 1. A sobre excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre excelente grandeza do poder de Deus. Efésios 1,19.
Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego uperbalon, que na forma adjetivada significa extraordinário, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja. O termo dinamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que querem força, fora de medida, conforme está escrito em Atos 8, verso 13. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Olhem aqui para mim. Isso dispensa comentário, né? As palavras gregas que está aí, o comentarista botou, são precisas. E é o grego koiné. Alguém pode lhe questionar, por que das palavras gregas? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. As cartas de Paulo foi escrito em grego. E o grego que está aí é o grego koiné. Isso dispensa até comentários. Dispensa porque está claro, está nítido, está explicado. Agora, vá para o tópico 2, item 2, que eu tenho um detalhe a tratar com vocês lá. Observe comigo. Tópico 2, item 2. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes em si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia ou energia. Ele também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Observem aqui, olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Quando Paulo diz força do seu poder, a palavra grega mais apropriada é justamente essa aí. Energia ou energeia, como alguns pronunciam, certo? Que é o poder de Deus em atividade. É o poder de Deus que está sendo executado. Não é um poder teórico, é um poder que está sendo praticado. De que maneira este poder está sendo praticado? A força do seu poder, através de quem? De qual elemento? De nós. A igreja. A igreja, ela é uma manifestação quando está pregando o evangelho, quando está fazendo o serviço do reino, ela é uma manifestação da palavra justamente energeia, certo? A ideia mesmo de poder em operação. Como é que Deus vai manifestar o seu poder em operação? Através de quem? De que mecanismo? De que elemento? Do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, quando está avançando contra o reino das trevas, é a manifestação chamada grega energeia, poder de Deus em atividade. Como é que ele vai manifestar o poder dele? Através de quem? Aqui na terra. Da igreja. Da igreja. Então, é isso que você tem que entender. Anota esta frase aí. Nós somos os elementos que Deus usa para a manifestação do seu poder. A igreja. Certo? Voltando para a lição. Volte para a lição. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traduz a ideia de intensidade. E, finalmente, ichos, que indica poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem.
Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. Terceiro, sua elevação acima de todo o domínio. Voltem aqui para mim. Analisem aqui. Pega esses 3 aspectos aí. Como é que Deus manifestou também esse poder prático? Isso para nos beneficiar já agora. Ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou pelo poder de Deus. Podemos encontrar a manifestação da Santa Trindade. Da Santa Trindade. Certo? A manifestação dessa Trindade na ressurreição de Cristo. Certo? Sua ascensão, subida é a manifestação também do poder de Deus. E sua elevação acima de todo domínio. Quando ele fala aí, pessoal, todo domínio, ele está se referindo a Efésios 1, verso 22, não é? 21 e 22, que Cristo tem o domínio, o poder acima de todos os anjos, de toda a hierarquia angelical, de tudo que existe nos céus e na terra. Cristo tem o domínio, tem o controle, tem a soberania, tem um nome acima de todo nome, que seja nos céus ou na terra. É isso que ele quer dizer, certo? A elevação. Vamos lá para o tópico 3 da lição. Observe comigo, tópico 3. Tópico 3, item 1, já. Porque o tópico 3 diz assim, não é? Cristo, nosso exemplo de exaltação. Número 1, Cristo, as primícias do que dorme. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1:20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como uma obra do poder de Deus, ao ressurgir dentre os mortos. Cristo foi feito as primícias do que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao 22. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Observem aqui rapidinho, observem. Olha que interessante o que ele quer dizer. A ressurreição de Cristo é a garantia que seremos o quê? Ressuscitados. Como é que é a garantia que seremos ressuscitados? Assim como Cristo venceu a morte, Ele também estava nos garantindo que os seguidores dele venceriam também a morte. Vocês sabiam, preste atenção agora, vocês sabiam que Mateus capítulo 16, verso 17, quando ele diz: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas no grego, domínio. Inferno no grego é Hades. Ali naquele texto, mundo dos mortos. Vá lá no meu vídeo, a doutrina do inferno, no YouTube também. Vá lá no meu vídeo e tem lá eu explicando os tipos de inferno, da palavra inferno, as designações, tá? Vejam só, quando ele diz as portas do inferno não prevalecem, ele está dizendo: o mundo dos mortos não vai dominar a minha igreja. Ou seja, o mundo dos mortos, quem morre em pecado não vai para o Hades? Hades não quer dizer inferno? Inferno ali não é mundo dos mortos? Então o mundo dos mortos não vai aprisionar a minha igreja. Por que não vai aprisionar? Observe, porque é uma promessa de ressurreição. É importante você abrir o raciocínio em cima disso aí. Ok, pessoal? Então, é imprescindível você entender. Tópico 3, agora, item 2. Compreendam
Certo, gente? Voltando aqui para mim de novo, compreendam que a ressurreição de Cristo, ele ressuscitou como garantia que seus seguidores também vão ressuscitar. É por isso que Paulo chama ele de primícias. Primícias, certo? Cristo foi feito a primícia de um que dormem. Ele venceu a morte, ressuscitou, é uma garantia que seus seguidores vencerão também. E aí se justifica que as portas do inferno, o mundo dos mortos, não prevalece contra a igreja. Talvez você esteja imaginando aí, não é? Não, professor. Porta do inferno ali representa Satanás e os demônios. Quem foi que lhe disse isso? Quem foi que lhe disse isso? Não tem exegese não para isso não. Porta do inferno é uma coisa, Satanás é outra. Representa, pode representar, conforme diz a Bíblia Pentecostal. Pode representar, mas exegeticamente, o Ari Wisber, Russell Norman Chantley, o William Hendrickson, nos seus comentários, eles dizem que portas do inferno quer dizer exegeticamente, do grego, o mundo dos mortos não vai dominar a igreja. Isso significa dizer que a igreja vai ressuscitar. Aprendam isso. Vamos lá agora, tópico 3, item 2. Já estamos chegando no final da lição. Vamos lá. Cristo é levado à direita de Deus. Acompanhe comigo a lição. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-se à direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. O grau da exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestial. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Voltem aqui para mim. Voltem aqui. Quando Cristo ressuscita e ascende aos céus, você tem que compreender isso. Significa dizer que duas situações foram derrubadas, demolidas por Cristo, vencida por Ele. Duas situações, certo? Primeiro, o pecado. Vou botar 3 situações, anotem aí. A ascensão de Cristo aos céus denota dizer que Ele venceu 3 situações. Primeiro, Ele venceu o pecado. Está lembrado que Jesus disse? Quem de vós me convence de pecado? Capítulo 8 de João, ele disse isso. Então, a ascensão de Cristo indica que ele venceu, número 1, venceu o pecado. Porque só pode subir ao céu se fosse perfeito. Subiu em pecado. Subiu porque venceu o pecado. Segundo, venceu a morte. Venceu a morte, porque ele ressuscitou. Terceiro, porque Cristo ascendeu aos céus? Porque ele venceu todas as estratégias e tentações do diabo. Eu posso botar um 4º lugar aqui. Anote 4º lugar. Por que Cristo ascendeu aos céus? Para nos garantir que nós vamos subir a encontrar com Ele também nos ares. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, verso 17. Quinto, anote aí, por que Cristo ascendeu aos céus? Para nos garantir também que a nossa morada não é aqui. A nossa morada é no reino celestial. Anota essas 5 verdades aí. Tópico 3 da lição agora, item 3. Acompanhe comigo aqui. Acompanhe comigo. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Efésios capítulo 1, verso 21. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir.
O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, verso 18. Voltem aqui, já estamos chegando no fim. Mas vai ser rápido. Olha que interessante. Se vocês lerem Cristologia de Ezequiel Soares, editado pela Ragnos, é fantástico. Se você ler de Warren Rose, o Jesus que nunca existiu, é fantástico. Se você ler Mais que um Carpinteiro, de George McDowell, é fantástico. Se vocês lerem Cristologia do Novo Testamento, de Oscar Coma, fantástico. Evidências da Ressurreição de Cristo, de George McDowell também, fantástico. Compre essas obras e vocês vão ver a humilhação e a exaltação do nosso Redentor. Tem até um livro de Heber Carlos de Campos, que ele escreveu a exaltação e humilhação e exaltação do nosso Redentor. Fantástico, editado pela Cultura Cristã. Certo? Comprem e você vai ver por que é que Cristo foi exaltado acima de todo nome. Olha que interessante. O que foi humilhado na cruz foi exaltado, elevado aos céus, acima de todo principado, potestade, acima de todos os nomes que existem lá no paraíso, de todos os nomes que alcançaram prestígio e os que vão conquistar na história. Cristo está acima de todos. Isso nos dá o privilégio de ser o quê? De ser o corpo e ele ser o cabeça da igreja. Não é qualquer um que nos governa. Quem governa nós é o que venceu a morte, está acima de todo principado e potestade, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos para a conclusão? Acompanhe comigo aqui a conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Voltem aqui para mim agora. Voltem aqui para mim. Eu quero que você anote agora, para nós concluir, 10 tópicos. 10 tópicos. 10 itens para você fechar esse conteúdo desta lição. Como aprendizado moral e como aprendizado espiritual. 10 tópicos que eu anotei e você anota aí também. Número 1. A fé não pode ser divorciada do amor. É o versículo 15 da leitura bíblica em classe. É o versículo 15, certo? Da leitura bíblica em classe. O que é que Paulo diz? Por que é que a fé não pode ser divorciada do amor? Olha comigo aqui a leitura. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor, e o vosso amor para com todos os santos. Olha, Paulo está falando da fé e do amor, que andam interligados. Número 2, aprenda como lição moral e espiritual, ser grato ou ser agradecido ao Senhor pelas vidas dos irmãos que te apoiam. Pega o exemplo de Paulo no versículo 16. No versículo 16 da leitura bíblica em classe, o que é que ele diz? Que ele estava dando graças a Deus pela vida dos irmãos. Aprendam a ser agradecidos pela vida das pessoas que te apoiam. Terceiro, anote aí, não deixe de colocar ele nas suas orações, ou eles, os que te apoiam nas suas orações. É o verso 16. No verso 16 da leitura bíblica em classe, tem 2 verdades que você precisa aprender. A primeira é o princípio de gratidão pela vida dos que te apoiam. Segundo, não deixa de orar por eles. Bota aí como quarta verdade agora,
Aprenda, quarto aprendizado. Deus é a fonte de toda sabedoria e revelação. É o verso 17 da leitura bíblica em classe. Observem direitinho o que foi que o apóstolo Paulo disse. Observe que na leitura ele diz assim no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, aonde é a fonte da sabedoria? Aonde é a fonte da revelação? Deus. Aprenda isso. Verso 17. Quinta verdade, aprenda aí como quinta verdade. Deus é quem nos dá entendimento das coisas espirituais. É o verso 18. Leia direitinho, certo? Sexta verdade, anote aí. O poder de Deus é também exaltado ou executado pela igreja. Verso 19. Associe. Romanos capítulo 1, verso 16, que está escrito que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Associe, anote, use o princípio de hermenêutica. Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sétima verdade, anote. Deus ressuscita Jesus e faz dele intercessor da igreja. É o verso 20 da leitura bíblica em classe. Que Deus o pôs, Cristo, à direita dele para ser o quê? Intercessor da igreja. Como é que você descobre que é para ser intercessor da igreja? Abra Romanos capítulo 8, verso 34, que diz que Cristo, Deus o ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Associe o verso 20 com Romanos 8, verso 34. Oitava verdade, aprenda aí. Jesus é a autoridade máxima no universo, é o verso 21. No passado, no presente e no futuro, ele sempre foi e sempre será a autoridade máxima. É o verso 21 da leitura bíblica em classe. Nona verdade, aprenda. Tudo está debaixo da soberania de Cristo. Nada fugiu da tutela de Cristo. Nada, nem no céu nem na terra. Leia o verso 22. Ele está acima de todo poder, domínio e potestade, toda hierarquia angelical. Tudo. Então entendam que a décima verdade, no verso 22, Jesus é o governo, o dono da igreja, o cabeça da igreja. E agora, para finalizar, a décima primeira, a igreja é um corpo que Deus cumpre os seus propósitos. É o verso 23 da leitura bíblica em classe. Observe aí que ele diz, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é o corpo, a plenitude, a totalidade de tudo que Deus cumpre, tudo em todos. Ou seja, nós somos os instrumentos de Deus aqui na terra para cumprir os propósitos do Deus que é soberano. Um forte abraço, Deus te abençoe, te recompense, se inscreva, compartilhe e Deus vai te recompensar. Um abraço.